Vamos falar sobre mais um capítulo da novela do golpe dado pelo Gilmar Mendes no governo brasileiro, né? Vocês sabem, o Gilmar Mendes deu um golpe ontem, né? Impedindo basicamente o impeachment de ministros do STF, uma decisão absurda. Já fiz um vídeo ontem falando sobre essa decisão absurda dele, um golpe. As pessoas, a imprensa está abertamente chamando de golpe, que blindagens por canetada de Gilmar e Toffoli são golpe do Supremo da democracia. Aí, só que agora surgiu uma nova narrativa nessa história. A nova narrativa é que, na verdade, isso daí foi um presente do Gilmar Mendes para o Messias, ou Bessias, aquele do papel que o Lula indicou para uma vaga no STF. Agora ele tem a oportunidade de defender o Senado. Vai lá, Bessias, defenda o Senado, que você vai ganhar os votos dos senadores. Eu não acho que isso vai acontecer, mas vamos entender como é que está o andamento dessa história do Bessias, e será que a coincidência temporal realmente faz sentido aqui? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Kid Cannabis, o diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, não vou nem entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu ontem, porque eu já fiz um vídeo ontem explicando os absurdos da decisão do Gilmar Mendes. A decisão do Gilmar Mendes basicamente proíbe impeachment de ministro do STF, né? Porque requer que seja o PGR que tome a decisão, que tome a iniciativa, enquanto a Constituição abertamente fala que isso é competência do Senado, exige 2/3 de quórum para iniciar o processo, quanto a lei diz que é um quórum de maioria simples para iniciar o processo, diz que o ministro do STF não é afastado no início da abertura do processo de impeachment contra ele, quando a lei também diz que e não tem nada na Constituição contrário. Ou seja, o Gilmar Mendes fez uma leitura da Constituição que tem na cabeça dele, aquela hermenêutica pentadimensional tirada do rabo que o pessoal do STF tem usado tanto aqui, né? E também proibiu impeachment por crime de hermenêutica, né? O crime de hermenêutica, eu já falei para vocês, já seria evitado de qualquer forma nesse caso, mas ele ainda ressaltou essa decisão, né? Então a decisão do Gilmar Mendes é terrível, praticamente blinda o STF contra qualquer crime. A gente falou num vídeo de ontem também sobre a reação da oposição, uma série de PECs estão sendo propostas e não sei o que lá, um monte de coisa está acontecendo. Mas aí o que surgiu de novidade hoje foi isso daqui, ó. O Gilmar entregou um trunfo para o Bessias conquistar votos no Senado. Então tá aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, entregou de presente ao advogado-geral da União, o Bessias, um trunfo para ele ganhar a simpatia dos senadores. Então vamos lembrar. O Bessias foi indicado pelo Lula para a vaga do Barroso lá no STF, e o problema que ele tem é que ele não conta com a simpatia do Alexandre de Moraes e de um monte de senadores. Esses preferiam que fosse o Pacheco o indicado, né? E realmente corre risco nisso daí, né? Estava marcado para o dia 10 de dezembro a votação da indicação do Bessias, da sabatina do Bessias, e ele tinha 50 votos contrários, ele não ia conseguir, não seria aprovado. O Alcolumbre adiou essa sabatina, jogou isso para o ano que vem, mas ainda assim tem um problema, como é que ele vai virar esses votos, né? E aí o pessoal está levantando essa hipótese de, não, na verdade, o Gilmar Mendes não queria dar golpe, não, isso é brincadeira, não é golpe, não, ele fez isso só para ajudar o Bessias, ele queria ajudar o Bessias, porque o Alexandre de Moraes não gosta do Bessias, o Alexandre de Moraes quer o Pacheco, mas o Gilmar Mendes quer o Bessias, né? O Gilmar Mendes está querendo o Bessias mesmo, então ficou nessa disputa aqui, e estão dizendo que o Gilmar Mendes fez isso para ajudar o Bessias. E como é que ele ajudou o Bessias? Porque agora o Bessias pediu que o Gilmar reconsidere a decisão sobre impeachment de ministros. Então, olha só. O advogado-geral da União decidiu nessa quarta-feira, dia 3, ou pediu nessa quarta-feira, dia 3, ao ministro Gilmar Mendes a reconsideração da decisão que entendeu que somente a PGR pode entrar com pedido de impeachment na Suprema Corte. As alegações devem ser acolhidas em parte como imposição de sistema de garantias institucionais estabelecido na Constituição Federal em favor da independência do Poder Judiciário, mas viabiliza a proteção adequada de direitos fundamentais em plena realização do princípio democrático. Ou seja, o que ele está querendo, na verdade, é que isso seja votado no plenário, não por decisão individual do Gilmar Mendes. É só isso que ele está pedindo. E, de novo, isso no final das contas não é nada. Porque quando for votado no plenário, os outros ministros vão aceitar também, meu amigo. Corporativismo. Ninguém gosta de tomar impeachment, ninguém quer tomar impeachment. Todo mundo se sente incomodado com impeachment, né? Então, essa coisa toda só vai para... O que o Bessias fez aqui foi só adiar um pouco o problema, mesmo assim, na hipótese do Gilmar Mendes aceitar e realmente cancelar a decisão dele,
para jogar isso para o plenário. Não vai mudar nada, o plenário vai decidir que realmente que o Gilmar Mendes está correto e que é proibido o impeachment de ministro do Supremo. Ué, para pensar. Se você tivesse que votar, não é proibido me processar, não pode me processar, não. Ninguém gosta de ser processado, então eu votaria sim, é proibido me processar. É o que o STF está fazendo, é um absurdo esse tipo de coisa, né? Então, não vou entrar aqui no detalhe do porquê que é absurda a decisão do Gilmar Mendes, porque eu já falei isso no vídeo de ontem, né? Tem um vídeo de ontem lá que eu falei os detalhes de toda a decisão dele. Agora, o que estão falando aqui, que isso ajuda o Bessias. Eu, sinceramente, se o Senado achar que o Bessias está ajudando o Senado, vou votar no Bessias agora, porque o Bessias está ajudando. Para com isso, né? Só se for idiota os senadores. Eu não entendi essa história aqui. Mas o timing, será que esse timing teve a ver com isso? Será que realmente o Gilmar Mendes fez isso nesse momento, né? Aqui, numa suprema coincidência de timing, o Gilmar concedeu nessa quarta-feira uma liminar, na quarta-feira passada, né, uma liminar determinando que apenas o PGR pode pedir a abertura de impeachment de ministro da Corte. A decisão deixou congressistas e juristas perplexos. Senadores ficaram irritados. Eis que o Bessias protocolou um parecer na noite dessa quarta-feira pedindo para o colega Gilmar Mendes, o colega Gilmar Mendes ainda não é colega dele não foi aprovado no STF ainda não, reconsiderar a decisão e aguardar o julgamento em definitivo da ação no plenário. Ou seja, que não muda nada, porque a ação vai ser julgada no plenário e ninguém tem dúvida que vai ter maioria para manter essa decisão de ser proibido o impeachment de ministro do STF, né? Mas aí eles estão vendendo essa ideia que não, porque o Bessias defendeu o Senado, Bessias, nosso benfeitor do Senado, vote no Bessias. Eu acho isso aqui uma lorota, eu acho isso aqui um absurdo. Não faz diferença nenhuma, todo mundo sabe que essa decisão do Gilmar Mendes de proibir impeachment vai acabar passando, né? Apesar de que existe um porém nessa história, tá? Então, eles estão colocando isso daqui, eu acho que é besteira, eu espero que o Senado não caia nessa, mas a repercussão disso está muito séria realmente, tá? Talvez o pessoal esteja pressionando o Gilmar Mendes para voltar atrás. Fala, não, Gilmar Mendes disse que era só para ajudar o Bessias e volta atrás e deixa para lá, né? Cancela a liminar, cancela a votação em plenário e deixa isso aí, deixa a decisão mais para frente. Porque a verdade é que eles não precisam tomar essa decisão agora, né? Vamos supor que nas eleições do ano que vem a oposição de fato consiga uma maioria no Senado para fazer impeachment de ministro do STF. Eles podem tomar a decisão então, né? Basta eles botarem em votação e tomarem a decisão então e proibirem impeachment de ministro do STF. Eu sempre falei para vocês, essa via do impeachment do STF é uma via complicada, é uma via demorada, é uma via que vai ter oposição. Evidentemente que ia acontecer isso, né? Mas eu já dei também a saída para vocês, falei no vídeo de ontem. A saída é alguém no Senado que tenha culhão para dizer que, olha só, não, a verdade é a seguinte, a Constituição dá a prerrogativa do Senado, nesse caso, o juiz natural desse tipo de ação, de impeachment de ministro do Supremo, é o próprio Senado. Então não é o STF que tem que decidir se é inconstitucional ou não, é o Senado. E o Senado decide que foi desse jeito e votou e fez o impeachment e pronto, não tem o que o STF falar em nada, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. É possível sim que o Gilmar Mendes volte atrás, está sendo muito criticado, chamado de golpe, coisa e tal. De novo, eu já falei, fico satisfeito do pessoal estar vendo abertamente que o STF está dando um golpe no Brasil. A minha visão é que esse golpe já vem desde 2019, quando começou com o inquérito das fake news. Mas sem dúvida alguma ficou uma coisa escancarada, né? Malu Gaspar aqui falando abertamente, ó, golpe do Supremo na democracia, é isso mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal resolveu dar 2 mimos de fim de ano aos brasileiros. No primeiro, o Gilmar Mendes suspendeu a canetada a possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia contra os ministros. O decano decidiu que só o Procurador-Geral da República pode fazer isso. Não foi só isso não, eu falei no meu vídeo de ontem que teve mais absurdos nessa história. Enfim, o Supremo produziu a sua própria PEC da blindagem, para que a Câmara, parecida com o que a Câmara tentou aprovar em setembro. Criou, de fato, uma crise enorme. Está aqui o Mota falando em crise institucional entre STF e Senado. Decisão de Gilmar tira poder do Senado e abre crise institucional. Um monte de gente criticando e falando abertamente que o Gilmar está fazendo é um golpe. Fico feliz com isso. Acho que o golpe já estava vindo há mais tempo, mas fico feliz que o pessoal acordou para isso. Agora tem um detalhe que eu acho importante, tá? A Malu Gaspar traz esse outro detalhe aqui, ó. O temor de uma ala do STF com a polêmica decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes decidiu que só o PGR pode fazer impeachment de ministro do STF, certo? E quem é que é o PGR atualmente? É o Paulo Gonet. E o Paulo Gonet, vocês sabem, já foi sócio do Gilmar Mendes no IDP.
O Paulo Gonet era sócio do Gilmar Mendes. Os dois são muito próximos. E aí, qual que é a preocupação desses outros juízes aqui? É que os outros juízes vão ficar na mão do Gilmar Mendes, pelo menos até 2027. Lembra, o Gonet foi reconduzido agora até 2027, então ele vai ser o PGR até 2027. Em 2028, o próximo presidente vai indicar o próximo Procurador-Geral da República, mas até 2027 é o Gonet. E aí, olha que coisa, no momento que você diz que só o PGR pode indicar um impeachment de ministro do STF, esse impeachment de ministro do STF produzido pelo PGR passa a ter um peso muito maior. Então, vamos supor, por hipótese, que amanhã o Gilmar Mendes brigue com Flávio Dino, ou brigue com Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes pode pegar o telefone dele, Ô, Gonet, faz o seguinte, cara, bota um impeachment aí de ministro do STF para o Flávio Dino, porque o Flávio Dino tá enchendo meu saco aqui. E aí, ou seja, não quer dizer que vai ser aprovado, teria que passar pelo Congresso, pelo Senado, teria uma complicação nada. Mas repara como é que fica um poder muito maior, né? Um poder que é dado ao amigo do Gilmar Mendes. Então, essa decisão do Gilmar Mendes, ela é absurda sobre vários aspectos, inclusive sobre isso. E alguns outros ministros do STF estão se posicionando exatamente dessa forma, com medo disso daí. Particularmente o Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Por que isso? Porque lembra que agora, na primeira turma ou é segunda turma, acho que é a segunda turma que eles estão, né? Está o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes, o André Mendonça e o Fux. E daí tem a maioria agora de pessoas que são, por exemplo, contra o inquérito do golpe, entre aspas, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Vamos supor que esse pessoal resolva fazer uma votação lá e anular o processo do golpe. O Gilmar Mendes pode então eu vou fazer o processo de impeachment, vou iniciar um impeachment de ministro do STF aqui, porque o Gonet é meu amigo, o Gonet vai fazer esse processo aqui, e mesmo que esse processo não seja aprovado, ele agora tem um peso muito grande, porque agora só o PGR que pode fazer impeachment de ministro do STF. Entenderam a parada? Ou seja, isso daqui tem uma outra camada de maldade em cima dessa decisão do Gilmar Mendes, né? Não só é uma destruição do poder do Senado, como é um aumento do poder do Gonet, que é amigo do próprio Gilmar Mendes. É uma coisa realmente muito crítica, né? Enquanto isso, a oposição continua falando sobre PLs e projeto de lei e PECs e não sei o que lá. Eu já falei que acho que isso aqui nada resolve. O que eu acho que resolve é um Senado que bote o pau na mesa e faça um impeachment de um ministro. E se reclamarem, não tem o que dizer, porque o próprio STF, o Senado, que é o órgão constitucionalmente delegado, né, tem competência privativa para cuidar de impeachment de ministro do STF. Então pronto, qualquer decisão do STF nesse caso é inútil, né? O pessoal faz o impeachment. Eu duvido que o Senado atual consiga fazer isso, mas talvez o próximo Senado consiga fazer alguma coisa. Então, repare qual é o tamanho do problema que nós temos aqui, né? É um problema grande. Duvido muito que seja resolvido com o Bessias cantando no ouvido do Gilmar Mendes. Ele pode alterar, ele pode suspender a decisão, não descarto isso não, mas certamente a decisão vai voltar mais adiante pelo plenário da corte, depois que o Bessias foi eleito, ou quem quer que seja foi eleito pelo Lula, né? Decisão muito complicada essa, né? E vai botar pressão sobre todos os outros membros do STF, porque agora o Gilmar Mendes pode fazer o impeachment dos outros membros do STF. Olha que coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.